Que a bendita graça de Cristo seja sobre a sua vida. Hoje estamos em Esther, capítulo 3 e 4, e encontramos aqui nesses dois capítulos de estudo do dia de hoje, onde vamos extrair aqui um devocional, uma parte curta. Realmente o desejo é de ir muito mais profundo aqui nos áudios. Pessoalmente, sim, dedico muito mais tempo aqui com a Bíblia, com a palavra, e é uma bênção. E eu também animo você a fazer a mesma coisa. Mas a gente vindo aqui de uma forma mais limitada com o tempo, eu convido você a olhar, por exemplo, no capítulo 3 e 4, a situação de que Mordecai ele foi odiado por Amã. A gente encontra que isso aconteceu porque o rei Assuero, o rei Xerxes, que fica provado aqui biblicamente que era um rei com bastante problemas na sua liderança, ele coloca Amã como dando poderes para Amã, dando posição para Amã, dando até mesmo o anel, a autoridade para ele fazer qualquer coisa. Que coisa terrível! E agora as pessoas têm que se dobrar diante dele, têm que se inclinar. E Mordecai não se inclinou diante de Amã. Isso veio no versículo 2 do capítulo 3 de Esther. Ele não se inclinava nem se prostrava. E isso trouxe em Amã um ódio muito grande. Quando uma pessoa sem capacidade, sem estrutura, sobe ao poder, se ela vê que alguém não reconhece a função que ela tem agora, ela vai levantar-se contra, ela vai odiar, ela vai perseguir, assim como fez Amã. Que triste é ver pessoas que estão no poder, como esse exemplo de Amã, e pior ainda, nos nossos dias atuais, ver situações assim. Por um lado, a gente vê esse desequilíbrio de pessoas que não deveriam estar em certos lugares, ocupando certas funções. Por outro lado, nós vemos um homem comprometido com a sua fé. Mordecai, ele não se inclinava nem se prostrava, porque era como estar prestando um culto a uma divindade. E ele adorava somente ao Senhor. Diz o versículo 4 que ele tinha declarado que era judeu. Ele não escondeu a sua origem, não escondeu a sua fé. Nos dias atuais você pode estar sendo pressionado ou pressionada a que você se incline e se prostre diante de situações ou até de pessoas. Hoje existe muito essa jogada política de estar bem com todo mundo. Fica em cima do muro, não se posiciona, não se define, porque eu quero estar de bem com todo mundo. E quando se trata da questão da fé, de seguir a Jesus, nós temos que ser bem definidos. Senão vamos estar nos dobrando e nos inclinando diante de muitas coisas e já não seremos mais seguidores autênticos de Cristo. E Mordecai me faz lembrar aqueles 3 jovens que foram lançados na fornalha na Babilônia. Nabucodonosor tinha estabelecido também ali uma situação de uma estátua que ele levantou e todo mundo tinha que adorar. No momento que todo mundo se dobrou, aqueles rapazes não fizeram isso, foram lançados na fornalha. O mundo hoje está indo por um caminho tão terrível que ele está forçando a que a igreja se incline. Eu me lembro quando Débora, minha filha, era bem pequena, e em uma ocasião fomos a uma piscina e ali tinha uma força da água embaixo, como uns tubos de ar forte, que empurrava todas as pessoas a irem por uma mesma direção. E nós nos divertíamos com aquela situação. Mas eu disse para ela, filha, vamos ir ao contrário? Vamos brincar ao contrário? E ela se gostou muito da ideia, amou muito a ideia. Então ela estava nos meus ombros, era bem pequena, e aí nós fomos então na direção contrária da força da água, na direção contrária das pessoas. Então imediatamente nós sentimos a pressão da força da água, imediatamente sentimos todo mundo olhando estranho, alguns até olhando bravos, dizendo, é para lá o caminho. Mas aquela experiência me fez pensar que assim fez também Mordecai, assim também fizeram aqueles jovens lá na fornalha. Eles foram na direção contrária.
Então, quando nós vamos na direção contrária e a igreja vai na direção contrária do mundo, não tem jeito. Se a igreja for na mesma direção do mundo, é que a igreja deixou de ser sal e de ser luz. Assim que você, como seguidor de Cristo, seguidora de Cristo, nós vamos sim na direção contrária. Mordecai não se dobrou, aqueles jovens não se dobraram e nós também não devemos nos dobrar. Veja que interessante, isso vai acontecendo e Amã, com os poderes que tinha, ele arma então um plano para exterminar todos os judeus. Essa mensagem vai correndo por todo o reino de Assuero, porque Amã, além de ter a palavra do rei, tinha também em suas mãos, ou em seu dedo, o anel do rei, o que lhe dava autoridade. A igreja, ela será perseguida mais do que ela está sendo. Nós estamos vendo situações agora no Afeganistão e eles estão, sim, perseguindo aos crentes. Sim, que também perseguindo a qualquer um que se levanta contra suas ideias. Mas eles estão novamente perseguindo a igreja no Afeganistão, de uma forma muito terrível. E nós vemos isso acontecendo em muitos lugares. Parece que o diabo, nos últimos dias, sabendo que seus dias estão bem contados, com toda a fúria do inferno se levanta contra você, contra mim, contra a igreja, com essa autoridade, enviando seus demônios com essa autoridade, como que fossem com este anel, dizendo, não tem jeito, a sentença foi decretada. É interessante que Amã, ele consulta o ocultismo, a Bíblia fala isso, que ele lança sortes para ver quando iria executar o plano. Existem trabalhos feitos contra a igreja, contra os cristãos, para que a obra de Deus se detenha. Mas a Bíblia diz que maior é aquele que está conosco do que aquele que está no mundo. Então, meu irmão, em Cristo você não precisa temer. Nenhuma peste noturna tocará a tua tenda. O Senhor está contigo. A mãe estava ali consultando espíritos ocultos para poder, então, ver quando iria executar essa obra. Existem maquinações do inferno se levantando contra nós, mas aquele que está conosco é maior do que aquele que está no mundo. Bendito seja o Senhor. A notícia correu e agora o decreto está feito. Todos os judeus irão morrer. Isso corre por todo o reino. O tempo precisa passar porque a situação era que tinham que obedecer esta direção do ocultismo, de demônios, logicamente. E aí então, enquanto essa notícia está correndo, Mordecai no capítulo 4 rasga suas vestes e se cobre com um pano de saco de cinza. Esse homem que não se dobrou diante de Amã e do mundo, ele se dobra diante do Senhor. O grande segredo pelo qual nós não nos dobramos diante do mundo é porque nossos joelhos já estão dobrados diante de Deus. Não tem como servir a dois senhores. E agora Amã, aqui rasgado o seu coração, as suas vestes, com esse pano de saco de cinza, pano de saco e de cinza, isso, em um sinal de profunda humilhação diante de Deus, clama. E ele clama e o povo também começa a clamar. E eu quero concluir aqui no versículo 14, quando ele conversando com Esther, para que ela pudesse ser um instrumento de Deus naquela situação. Sabe o que poderia ter acontecido? O plano de Amã, que era um plano maligno, era de simplesmente acabar com os judeus. E isso significa que o Messias não viria. Você está entendendo? Isso é tremendo. Assim que capítulo 4, verso 14, ela disse, está escrito o seguinte, porque se de todo te calares agora, de outra parte se levantará para os judeus socorro e livramento, mas tu e a casa de teu pai perecereis. E quem sabe se para conjuntura como esta é que foste elevada rainha? Deus, quando colocou a Esther naquela posição, não foi para realizar os sonhos dela, mas foi para cumprir os propósitos divinos. Ali estava aquela mulher, e ela teve a coragem também, como Mordecai. No versículo 16 ela disse, eu vou fazer isso, jejuem por mim, eu vou jejuar e vou entrar na presença do rei. E se eu perecer, pereci, não tenho nada a perder. Ela me lembra aqueles homens leprosos da porta, quando a cidade estava sitiada, e eles então disseram,
Se nós ficarmos aqui, vamos morrer. Então vamos avançar e vamos tentar ver o que acontece. E a história se mudou. Eu termino dizendo que essa palavra é uma palavra de Deus para você hoje. Ouça novamente, faça suas anotações e entenda uma coisa. O nível da fúria do inimigo contra a tua vida é um bom sinal de que você está na presença do Senhor. Não se dobre diante de ninguém, dobre-se apenas diante do Senhor. E saiba que para esse momento, Deus te colocou onde você está para abençoar vidas. Que o Espírito Santo te abençoe e não tenha medo de arriscar. Aquele que quer guardar a sua própria vida perderá, mas aquele que entregar a sua vida por amor a Jesus, ele achará. Que Deus em Cristo te abençoe. Leia uma e outra vez esses 2 capítulos de hoje e a minha oração é que o Senhor continue falando ao seu coração. Deus te abençoe em Cristo Jesus.